Hora do show. Hora do show. Hora da diversão. O programa da família. Tá na hora de sorrir. Alegria no seu rádio. Sabadão Amizade. Sabadão Amizade. A sua resenha imperdível. Essa turma não tem limite. Não tem limite. Que é isso, meu filho? Calma. Muito bom dia, Sabadão Amizade, estar com vocês é bom demais no nosso programa. Bom dia. Como é que é o nosso programa, mamãe? Nosso programa é gostosinho. Seja bem-vindo, meu telespectador ouvinte preferido. Né? Marcinho, Hoje é é verdade. sábado, mais um sábado de alegria, mais um sábado de esperança, Você mais me um fez sábado lembrar... com um convidado especial. Sim, mas canta de novo. Eu lembrei agora há pouco que você cantava Sábado de Sol, Aluguel. Canta de novo pra nós. Eu cantava Sábado de Sol? Como que era? Sábado de Sol. Ah, Aluguei um carro. eu lembro. Canta dessa- muito eu lembro. bem esta Cantava, música, é. Márcia. Nossa, minha memória não tá muito boa. Márcia Marques. Bom dia. A lua, a estrela, o sol, as cores da Rádio Amizade em Márcia Marques hoje. Muito obrigada. Você está belíssima, Márcia Muito obrigada, Marques. muito obrigada. E Você você como está, Serginho? Eu cortei o cabelo hoje para poder fazer o nosso programa. O nosso né? programa para poder ficar apresentável, né? Por favor, né? E hoje o nosso programa, ele é patrocinado por quem? Por quem, Márcia Marques? Bom, ele é patrocinado pela Versátil. Edu Penido, um beijo. Nós vamos falar de você daqui a pouquinho, hein, Obrigada, Edu? viu, Edu? Sempre. Muito obrigada. E, por favor, apresente, então, você falou do nosso convidado. Nosso convidado especial hoje. Aliás, todos os nossos convidados são especiais. Eu Porque sou a gente... especial também, mano? Você é especialíssimo. Palavra de apoio, Se não né? fosse você, não existiria esse programa. Não existe. Não existiria esse programa, porque você é essencial aqui. Ele é um especial de todo dia. É né? especial de todo dia. Então, o nosso convidado tem muito a ver com o nosso propósito da rádio, né? Que eu sempre digo que o propósito da rádio é trazer notícias boas, coisas boas para você. E hoje estamos aqui com o Fernando, do Espaço Ser, reconectando com a vida. Ele vai falar sobre isso. Você vai gostar muito do que você vai ouvir. E é importante para todos. Muito bem-vindo, Fernando. Gratidão. Muito obrigada Bem-vindo, pelo convite. Fernando. Gratidão. Muito obrigada pelo convite, Gratidão, viu? muito bom estar com Muito vocês. obrigada. Pra mim é E um quero privilégio. agradecer o Eduardo Tocchini, um grande amigo que me passou o seu contato. Está aqui Está hoje. aqui hoje. Belíssimo, inclusive, animadíssimo. Trouxe já uma energia diferente aqui para nós, né, Fernando? O tempo vai confirmar isso, né? Você sabe que a Marcinha estava falando sobre notícias boas e tudo mais, mas é fato que nós passamos por algumas crises, né? Às vezes lá em cima estamos, às vezes aqui embaixo estamos. O que é importante no momento da crise, Fernando? Aliás, é Espaço Ser, mas eu quase chamei Espaço Fer. A gente tenta, ao máximo, despersonalizar o espaço, né? Uhum. Então, eu represento algo que hoje são 167 voluntários, né? 167, 167 nós vamos voluntários. falar disso já. Quando você pergunta o que talvez seja importante no momento da crise, talvez seja o não importante. Talvez seja a maior dificuldade de um momento de crise, porque... Poxa, o que talvez seja uma crise? Talvez uma crise seja uma falta de controle, uma mudança de percepção absurda, uma falta de sentido. Talvez um hiperfoco no problema. Talvez, mas se você tem problema e você estudar um pouco de física, sabe que você só pode ser a solução. É. Porque, desculpa, as pessoas me dizem, Fernando, eu sou muito problemático. Eu falei, por quê? Porque eu sou cercado de problema. Eu falei, então vai estudar física. Mas por quê? Porque se você está atraindo algo, com certeza é diferente do que você é. Se eu estou cheio de problemas, eu só posso ser solução. Porque o positivo não atrai o positivo, atrai o negativo. Exatamente. Mas tem circunstâncias de sintonia. Então, talvez numa crise, talvez a primeira questão é se eu consigo colocar uma questão e se eu consigo trazer um grau de sua consciência. E para isso, talvez eu precise de uma caixa de ferramentas. Se eu conseguir, no momento de crise, subir um pouco a minha consciência, seja lá por que caminho que fizer sentido para mim,
E talvez isso seja o mais interessante. Porque a gente quer, às vezes, dizer para a pessoa qual é o caminho, nessa ânsia de ajudar. Mas talvez a gente não ajude ninguém. Mas como eu não ajudo ninguém? Não, eu posso ajudar uma pessoa a se ajudar. Mas como assim? Um bombeiro não salva ninguém. Uma enfermeira não salva ninguém. Um médico não salva ninguém. Nossa ONG não salva ninguém. Mas se não salva ninguém... Não, mas eu propicio algo a. E quem faz o movimento é a pessoa. Isso talvez seja muito importante para mudar o foco, como você falou, Sérgio. É verdade. Porque eu ajudo a ajudar. A pessoa se ajudar, ela tem um movimento. Então, se no momento de crise a pessoa conseguir abrir uma caixa, mentalizar algo, tiver algo que ela consegue entender como uma ferramenta que funciona para ela, esse é o ponto nevrálgico. Porque a gente vive muito um mundo de imposição, em que os caminhos precisam ser esse ou aquele ou outro. Quando talvez o que as pessoas precisem, e é o que a nossa ONG procura fazer, é só dizer que há um caminho. Há um caminho. E isso talvez seja suficiente para você começar a buscar o seu. E se nesse momento de crise você falar, ok, tem um nível de consciência que me permite que eu estou entrando numa crise. E quando eu entro em crise, se eu conseguir perceber que para mim funciona a respiração e conseguir respirar, talvez eu encurte esses períodos de crise e até saia deles. Ou tem pessoas dentro da ONG que tomam água. Tem gente que precisa de um banho gelado. Tem gente que precisa falar. Tem gente que precisa se excluir, ficar quietinho. E cada um tem uma necessidade. Talvez seja essa uma das maiores belezas do ser humano. Talvez o ser humano não tenha plano B. Entendeu o que eu quero dizer? E a gente já entra no tema que a gente vai, talvez, falar um pouco, né? Claro. Gostei muito da introdução do Sérgio. Quando fala do Sol e da Lua numa mesma pessoa, já fico super interessado para me conhecer mais essa pessoa. A dualidade, Afinal, o Sol né? e a Lua, todos temos, né? Mas, e principalmente quando se fala em leveza, eu não sou muito do bem e do mal, para falar a verdade. Eu não acredito muito nisso. Mas quando se fala em leveza, em densamento, eu acho que faz muito sentido dentro do universo que a gente tem e da percepção que a gente tem das leis da física, da química, da biologia. Tudo gira em torno disso. Ou talvez gire, e aí o símbolo do círculo, ou talvez oscile, e talvez isso defina uma crise. Porque talvez se a gente for definir nosso universo, ele nada mais seja do que movimento. E uma crise é ou uma resistência ou uma falta de movimento, um vazio. Uma resistência ao movimento. É Não isso? por culpabilidades, talvez sim, mas por uma questão do momento e das circunstâncias que a pessoa está vivendo. Eu não consigo... Às vezes me um envolver. atalho naquele movimento, às vezes uma trava naquele movimento, né? Eu não sei, eu vejo assim. Isso. A gente usa como arquétipo uma crise, se a pessoa conseguir mentalizar, como uma ponte. Por que uma ponte? Ela liga dois momentos que eu estou bem. Então, uma crise, ela tem um começo e tem um fim. O começo é quando eu estava legal, eu estava bem. E, de repente, algo aconteceu. Eu entrei nessa ponte. Se eu conseguir mentalizar que eu preciso continuar andando nessa ponte, eu Para preciso poder da sair, minha... para passar para o outro lado. Que o outro lado é o quê? Maravilhoso. Que é o momento que eu estou bem de novo. Maravilhoso. Claro. Então, veja, qual é o trabalho de todas essas pessoas que eu falei, que às vezes tem essa conotação de salvamento, mas por que eu questiono só, não afirmo que o salvamento? Poxa, porque eu imagino um bombeiro que não conseguiu salvar. Eu imagino uma enfermeira que o paciente faleceu. Eu imagino uma psicóloga, ou seja, quem for, que não fomos capazes de. Eu imagino que pode acontecer e reverter nessa pessoa. Por outro lado, se eu entender, ou se eu perceber que eu sou uma engrenagem num processo de, e que o fato principal é a pessoa que eu estou ajudando a se ajudar, e que existem circunstâncias que eu não domino, e que talvez nem a pessoa domine, e acontecem coisas, isso talvez ajude no meu processo de, mesmo diante de algo ocorrer que eu não esperava, um paciente que falece, uma pessoa que dentro do incêndio, infelizmente, morreu queimada, eu continuar fazendo o meu trabalho que é importante, um trabalho de movimento. Eu não sei se fez sentido para você. Faz. Linda Fernando, qual a sua reflexão, formação? Nos últimos 8 anos eu destruí todas elas, então eu não tenho nenhuma mais. Mas se quiser, na minha outra vida, eu tive formação na área de exatas, né, na parte de engenharia, Exatas, na olha parte só. de marketing, vendas, tudo isso, mas se você perguntar disso, eu não lembro bem, não. O que ficou é mais uma reflexão que eu uso como base para mim pensar. Sim. Tudo que eu vou procurar Exata refletir... seria uma estrutura para você se basear. Exatamente, é uma base. Eu É. penso sempre, a gente vive um mundo onde eu posso ir por caminhos da imaginação ou da fantasia.
que isso é importante, acho extremamente importante. Os egípcios, eles catalogavam ou direcionavam a nossa imaginação, a consciência, a memória, o poder de ser humano ao Ka. E o Ka é aqui, é o coração. Olha que interessante. E é o feminino, isso é muito interessante. Isso é imaginação, é uma capacidade de projeção. No entanto, a gente vive hoje muito no mundo de fantasia, onde você não tem um embasamento e despreza a ciência, porque você acha que a ciência é um dogma. Pode até ser, mas se você tiver uma base de ciência e para usar essa projeção de imaginação, o ser humano tem uma capacidade absurda. Maravilhoso. Fernando, posso te pedir um favor? Sim? Tem algumas técnicas de respiração para tirar da crise, tem algumas técnicas. Nós colocamos ali, e tá no teu site, inclusive, né, algumas condições para tirar de crise. Não sei se é de crise extrema ou de algum momento de crise, né? E eu gostei muito do esfria-crise. De onde vem o esfria-crise? Vamos pensar o seguinte, talvez vamos começar de novo a reflexão do ponto de vista da física, né? Parece que toda essa questão de movimentação a gente chama de energia. Talvez a beleza de todos os seres, de tudo que existe, é uma energia com intenção. Cada um vai ter a sua percepção disso, de um modo de criação. Alguns vão dizer que a gente é criado do nada. Se a pessoa crê, foi criado do tudo. Talvez Deus, vários seus nomes, Alá, Urudum e companhia. Aquilo que te fizer sentido, né? Aquilo que você acreditar mesmo. É o que fizer sentido para você. E para a ciência é muito difícil entender, né? Porque você tem um princípio em que você não tem os balizadores da ciência, que é vamos dizer, o espaço, a matéria e o tempo. Mas, de qualquer forma, o que é esfriar? Desculpa, é o que acontece de um ponto de vista cosmogônico. Você tem aparentemente, pela teoria, que a gente tem um Big Bang, então você tem um estado de adensamento vibratório absurdo e de temperaturas absurdas. Talvez eu possa fazer uma analogia disso com uma crise. Por quê? Porque se eu sou um ser de estados de vibração e estados de adensamento vibratórios diferentes, com percepções diferentes, e algo ocorre que é uma resistência ao movimento, veja, só uma reflexão, então adensamento de energia, ótimo. Se a energia ela se condensa por falta de movimento, ela precisa sair. A energia ela tem duas formas de existir, ou ela é dinâmica ou ela é térmica. Se eu estou em crise é porque eu não estou conseguindo exercer, eu não estou conseguindo chorar, eu não estou conseguindo ligar para alguém para me ajudar, eu não consigo externalizar, eu segurei algo para mim e possivelmente algo que não é meu. Olha. E talvez isso vai condensando dentro de mim e a temperatura sobe. Então, quando você fala esfriar a crise, o que é? Cara, e foi o que a Márcia falou, essa questão da sutilização, essa questão do mais sutil, do mais leve. Vê como faz sentido? O que eu preciso fazer? Ou eu preciso fazer isso que ela saia de forma dinâmica. Porque senão a temperatura... não é diferente de um motor de um carro. Muito mais porque rústico. senão vai esquentando, fora. Desculpa, talvez seja essa a crise. Sim. E talvez seja isso, na nossa ONG, é um tema muito difícil, mas que a gente conversa com tem grupos mais maduros. Poxa, o que é esse momento do suicídio, essa falta, essa perda da conexão? Porque você vê, geneticamente falando, vê como é importante, no meu conceito, a parte biológica. Eu sou totalmente programado, quando você falou de formação, são programações que a gente recebe. Programação de administrador, programação de médico, programação de engenheiro. E dentro dessas programações, uma que é biológica é de vida. Se vocês encostarem aqui no meu braço uma faca, é arco reflexo. Eu senti, eu já faço o braço. Desculpa, existe uma luta pela vida. Isso a gente vê em todas as áreas da natureza e da ecologia. O que leva um ser a se desconectar e ir exatamente no caminho oposto, aparentemente. Parece que é essa crise que leva a um ponto que é além do sofrimento, Marcelo. Entende, Sérgio? O que me descreve, eu nunca tentei me matar, então só posso descrever algo que me é passado e de maneira surpreendentemente e com uma certa constância. É como se fosse um nada. É como se fosse um lugar que é impossível de eu permanecer. E por isso que as pessoas chegam para mim e falam, pô, mas essa mãe não pensou nos filhos? Não. Claro o filho não pensou no pai e na mãe? Não. Ele não pensou, mas é muito egoísmo, você não acha? Não, porque ele não pensou nem nele mesmo. A pessoa não consegue pensar. Então você vê, a crise é um estado de tal travamento térmico, energético, que depassa o sofrimento. É o que me é relatado e eu me deixo perplexo, porque dentro da natureza
A única coisa que eu consigo ver como algo que talvez seja parecido é um buraco negro. E eu fico imaginando onde você o limite do que o ser humano consegue dentro das nossas leis matemáticas e físicas, tentar ter uma percepção, que a gente começa a ter mais hoje, e você vai ver que é um limite de possível realidade, vamos dizer assim. Então é algo, se a pessoa não vivencia, a experiência não sabe. Então o que seria esfriar? Exatamente abrir essa caixa de ferramentas. Tentar lembrar através do discernimento, porque se eu posso dizer algo, a gente recebe na nossa ONG pessoas a partir de 7 anos de idade. 7 anos de idade. Nós temos um grupo de 7 a cada 10 anos. Olha. E a questão de 2 semanas, Márcia, olha só. Mamãe me ligou e a filhinha dela tem 4 anos. E aí eu perguntei, mas senhora, a senhora sabe qual é o nosso site? Ela falou, sei sim, minha filha fala que ela ir embora daqui, ela quer se matar. 4 anos. Muitos vão dizer que isso é tipo um mimetismo. Ah, não, isso aí ela ouviu, porque o amigo falou, porque é o pai, a mãe. Olha, eu converso com esses jovens. Eu não tenho uma formação de saúde, de medicina ou de psicologia. Quem me legitimiza para falar é a Organização Mundial da Saúde, porque eu sou um promotor da saúde. E isso é baseado em protocolos da Organização Mundial da Saúde. Mas eu sei escutar. E se eu ouvir as declarações, as pessoas realmente se desconectam a partir dessa idade. A gente estava conversando até antes, lá fora, sobre uma situação que eu percebo, comecei a perceber, não sei, idosos também. Também. Em 10 anos, menos de 10 anos até, conheço 2 pessoas idosas que tiraram a vida. Sim. Então eu falo, gente, onde está chegando? Né? Uma pessoa, as 2 com mais de 80 anos. Olha, Então né? Olha que intrigante. Né? Isso sobe nas idades hoje, a partir de 9 a 14 anos, parece que é algo que cresce exponencialmente. E nas pessoas de mais idade, nós temos grupos também de pessoas de 80, a gente já atendeu pessoas de 82, 84 anos, em que parece que a grande questão, sabe, que me deixa perplexo também, é social, será? Muito Olha, social. eu não sei os porquês. A nossa ONG, nesse aspecto, é uma ONG que a gente não julga, também... não determina. Mas é intrigante, porque quando você olha para a pessoa e faz uma conversa com ela aberta, e essas pessoas, eu vou dizer uma coisa assim, desses 7 para 8 anos de ONG, todas as prevalências a gente recebe. Todas são pessoas extremamente inteligentes. Super, mega, hiper inteligentes. Mas não é uma pessoa, mas ele não tira 10 na prova, mas ele repetiu de ano. Não, isso é outra coisa. É uma perspicácia, é uma velocidade de processamento, uma sensibilidade, uma emotividade, um respeito pela natureza, pelos animais. Olha que características interessantes. E que se depara com uma civilização difícil, em que alguns temas a gente não pode falar. Não vamos falar de suicídio, não fala do diabo que o rabo aparece. Pode parar. Porque com essas pessoas, Márcia, inclusive, quando a gente conversa, eu brinco com ela, eu falo, tia, qual é? Mais 2, 3 semanas está indo embora mesmo. Elas riem também, porque elas sentem que eu não estou tratando o assunto, ou nós não estamos tratando o assunto com desrespeito, ou leviandade. Ela sabe que eu estou junto com você, eu estou te olhando nos olhos, estou perplexo diante de vocês, e ela me retorna de uma forma hilária, também perplexa. Ela fala, Fernando, eu não sei o que acontece, meu amigo. E essa conexão faz toda a diferença, Faz né? toda a diferença. Nossa, então veja, desconexão, reconexão. E se você me falar nesse processo, depois a gente pode voltar nessa questão dessa crise, porque eu acho importante, onde talvez isso começou, Márcia? É uma pergunta, uma reflexão. A gente busca muito, e hoje, quando você vai na internet, com todo respeito, eu vejo muitos especialistas falando, porque os pais não estão preparados para cuidar dos filhos. Hoje os pais são totalmente perdidos. Demais, não, porque essa geração nova aí, totalmente descabeçada, tudo miolo mole, não serve para nada, não quer nada, o pessoal precisa de uma enxada para carpir uma roça para saber. O problema é sexual, o problema é a raça, o problema é do dinheiro, porque na favela isso não acontece. Nós temos rótulo para tudo, né, Fernando? O problema é Deus, porque não tem Deus no coração. Olha, compara geração você com abriu geração. uma gaveta, você acha o rótulo na hora para mas mostrar alguma tudo coisa. Isso tem uma coisa em comum, se vocês pararem para pensar e deixar isso de lado. É só apontar o dedo da culpa para alguém. E talvez seja uma das últimas coisas que todas essas pessoas precisam em nós também. Entende o que eu quero dizer? Sim. Com todo respeito, talvez 2000 anos de pecado original já deu. Talvez a gente esteja diante de uma civilização que precisa de um outro tipo de percepção. E para um outro caminho, respeitando a sacralização do passado, mas para um outro tipo de percepção. E vou tentar mostrar só uma reflexão. Talvez tudo possa começar numa pergunta aparentemente totalmente idiota e descabível. Será que existe vida fora da Terra?
Fernando, o que tem a ver isso com suicídio? Na minha opinião, bastante coisa. Por quê, Fê? Bom, porque esse tipo de pergunta revela muita coisa, independente da resposta. A gente vai atrás da resposta e vamos começar a discutir. Aí começa a falar, porque eu tive a luz, porque eu falei, o outro recebe. Tá. Isso eu não estou muito interessado, para falar a verdade. Mas eu estou interessado porque, para mim, essa pergunta reflete uma desconexão do ser humano com as estrelas. E daí? Bom, e daí que é uma pergunta, desculpa, meio primitiva, porque a gente vive hoje, pelo cálculo da cosmogonia, 13 bilhões de anos-luz. Nosso cérebro não tem capacidade de processar esse número. Não. 1 bilhão de anos, então, desculpa, a gente está falando de uma coisa totalmente fora de um contexto do ser humano, em que a resposta nem se põe essa pergunta. A questão é como é que é a nossa relação com esse universo. Mas isso reflete o quê? Nós nos desconectamos das estrelas. Aí daí que o processo, se tivesse parado aí, não é tão ruim. Depois a gente desconectou da natureza. Tolstói falava, pobre ser humano que só vê uma floresta, lenha para queimar na sua fogueira. Depois a gente desconectou dos animais, porque os animais estão, não sei se vocês sabem, mas eles estão aqui só para nos servir. Além de estar no nosso prato, para nos servirem. Muito bom. E a gente desconectou deles também. Depois, como os outros seres humanos são muito complicados, a gente desconectou dos outros seres humanos. E aí sobra o quê? Como eu não sei quem sou, eu não sei de onde eu vim, não sei o que eu vim fazer aqui, eu desconecto. O teu único fio ligado. Preciso reconectar. Eu preciso de um olhar. E você tem uma ciência hoje, embora hoje a minha base é muito da ciência, física, microbiologia, mas eu acho que a gente vive uma ciência horizontal. Por que uma ciência horizontal? Porque ela se baseia na matéria. E daí? Porque as pessoas não ouvem o que elas falam. Elas acham que o que a gente fala é irrelevante. Talvez o que a gente fala é sagrado. Muitas religiões, muitas filosofias dizem que a gente foi criado através do verbo. E se o verbo é talvez um símbolo, eu diria que é um símbolo de movimento, e você vive uma sociedade substantivo, onde eu sei, eu vou te falar como é que funciona. Boa sorte. Porque o universo é relativo e probabilístico, acho que vai boa sorte mesmo. Grande chance de amanhã você se autodesmentir e se autoproclamar. É por isso que, inclusive, se diz que muita da ciência ele evolui para o cemitério, né? Porque os caras precisam morrer, umas mulheres precisam morrer, porque afinal são pós-doc, numa verdade Então que eu não sei existe. que nada sei está correto. Eu acho que quem falou isso, se é que nada existiu sei. também, mas olha que intrigante. É dito, eu só sei que nada sei. Ele não falou, eu só não conheço que nada conheço. Porque tem uma diferença? Acho que sim. Porque saber e conhecer, saber né? é ver, saber. E conhecer é com nascer. Nascer com. Vocês acham Estar que faz bem? junto, estar... Com nascer. E eu posso ir mais longe, porque nascer é não ser. Não ser. Isso pode me levar a boas reflexões por aí só. E se você voltar nesse tipo de reflexão na matéria, que parece que muitas das nossas coisas são baseadas hoje, a matéria também fala com você. A matéria, a matière. A alma, um terço. Fernando, Então, se eu me basear numa ciência que está a 1/3, eu estou perdendo 2/3. Onde estão os 2/3? E aí você remete isso ao símbolo, por exemplo, da medicina. Que você tem o quê? Um caduceu, Asclepio, Esculápio, onde você tem uma serpente na vertical, cruzando o caduceu 3 vezes. Fala, isso é tudo besteira, mas é o símbolo da medicina. é o símbolo da medicina, é na verdade. vertical. E 3 vezes cruza o caduceu. Por quê? Matière, a alma 1/3. 1/3 parece importante. Muitas reflexões pagãs, que depois foram retomadas pelos cristãos, pelos judeus, pelos muçulmanos, falam de uma criação onde você tem 7 arcanjos. Muito intrigante isso. Mas um dos arcanjos desce com 1/3 das armadas. Eu acho isso uma ideia de mais de 3.000 anos extremamente intrigante se eu vivo na matéria. E você fala, mas 7 dias, 7 arcanjos, sim, 7 anões da Branca de Neve, mas tem mais uma coisa que eu acho mais interessante. Se você pegar todos os elementos que a gente conhece hoje do universo, eles têm no máximo 7 camadas de elétron. Missa de 7 dia. 7 dias após. Desculpa, toda a base do direito grego, romano e antes o egípcio arco-íris tem 7 cores, não é? 7 notas musicais, mas 7 notas musicais. Tem algo aí de intrigante e misterioso. Talvez os egípcios falavam de 7 véus de Ísis. A semana tem 7 dias.
Isso é tudo mesopotâmio. Então, bom, onde está toda essa reflexão? Será que o passado é tão... Nossa, assim? que loucura. O sete, a gente ele, cada vez quer conhecer ele mais. se encaixa em tudo, né? E o 7 tem. E Deus criou o mundo e no 7º dia descansou. Então, se você for construindo o racional em cima disso, dá para... Ô, Fernando, me diz uma coisa. Algo bem prático para que a pessoa que está assistindo possa... Existe um tipo de respiração que possa tirar você da crise imediatamente ou minimamente te deixar numa condição que você possa buscar ajuda? Olha, a primeira grande questão é se auto-perceber. Como você falou, como é que é esfriar a crise? Eu preciso tentar algo que me reconecte de um foco que eu entrei, desse buraco negro. E eu preciso sair desse foco, provavelmente, para outro foco. Então, se você conseguir... Veja, cada pessoa tem sua realidade. 8 bilhões de seres humanos, 8 bilhões de caminhos. Vamos dar algumas ideias. Existe alguma coisa que vai resolver? Para alguns sim, para outros não. E como é que eu vou fazer? Experimente. Por que você tem uma ciência baseada em laboratório? De novo, labor e oratório. Eu preciso de um blá, blá, blá. O que eu vou falar é blá, blá, blá. Agora você precisa viver a experiência. Então, tenta. Mas será que funciona o que o Fernando vai falar? Tenta em você. Então, uma respiração interessante. 1, 2, 3, 4. Se eu conseguir respirar... Em 4 tempos, assim. Seguro e solto em 4 tempos, e isso me obriga a pensar. Então, você vê, eu vou sair de um foco, de um buraco negro, de um sofrimento, que em muitos casos, hein, se é uma questão de suicídio, talvez, veja, aí não dá nem para medir, a gente não tem régua para medir sofrimento. Você fala, poxa, mas que é o tamanho do sofrimento da pessoa? Eu não sei. Então, desculpa, a gente é tão primitivo, desculpa falar, que a gente ousa medir. Poxa vida, o gatinho morreu, deve estar sofrendo mais que a pessoa, que o filho morreu. Não sei. Eu acho isso absurdo. Não sei. Então, só existe o sofrimento. Existe um estado de que talvez tome conta de tudo. E está um foco, como você falou, Sérgio. Como é que eu saio do foco? Essa respiração vai me obrigar a pensar. Eu posso, se eu conseguir... Só de você contar, tem que respirar. Já estava o foco. Já está pensando. Porque uma questão, você veja, nesse estado de crise, como um estado de estagnação, aparentemente, a reflexão, é um estado onde a oxigenação do cérebro não vai funcionar. Então, não adianta você ter um cérebro, como todas essas pessoas têm, avantajado de processamento, se ele não tem o combustível, que é o oxigênio. Então, é uma putz motor de Ferrari sem combustível. Não vai adiantar. Eu preciso ter alguma coisa lá para ele pegar no tranco, pelo menos, e eu conseguir ter um reflexo de voltar a ter um mínimo de reconexão. Se eu conseguir pegar o telefone e ligar para o CVV, por exemplo, putz, eu acho uma putz sacada, né? Espero que o serviço esteja lá para me atender o mais rapidamente possível. Que se agora não tem tiver... gente que não procura, né? Você vê porque não consegue. A grande questão da depressão, da ansiedade, talvez seja a questão de que a gente parta de um princípio que não é possível. Não é possível um moleque desse tamanho deitado na cama. Mas ele está deitado na cama. Não é possível, ele não consegue levantar? Não consegue. Não consegue. E a gente volta para o julgamento da crise, né? A grande questão, você vê, a pessoa não consegue levantar, é uma questão da física também. Porque você vê, se nós somos estados de vibração, nós somos estados de movimentação. Se existe essa reflexão em termos de um estado de resistência ao movimento, que engripou, como ele falou, a temperatura subiu, então eu não consigo me movimentar. Eu tenho um mínimo movimento. Se você pensar que aqui é o Sol e a Lua, o dia e a noite, o elétron e o próton, a alegria, a tristeza, desculpa, eu estou preso na tristeza. Então, veja, é uma questão de física. A pessoa está fazendo um esforço absurdo para sair da cama, e que você não está vendo o processo, porque para você é muito simples. Claro. Porque, afinal, a gente não entende nem os símbolos antigos, né? A gente fica comparando os dragões. Você vê um arcanjo como São Miguel, que é um símbolo, óbvio, e ele é retratado, por exemplo, em São Jorge. Ele tem um dragão. E ele não mata o dragão, ele aterra o dragão. Mesmo porque a espada da justiça está para cima, não está para baixo. Ninguém vai matar o dragão, ninguém é idiota de matar onde eu me suporto. Mas o que é intrigante é que a gente compara os dragões. Então vai falar, Márcia, o que é isso? Uma mulher do seu tamanho, com a sua experiência, por causa de... Você ficou nervosinha por causa disso? Desculpa, mas o dragão é dela. Se ela reverter... Fernando, e qual é o seu? O meu dragão é porque eu fico nervoso no trânsito. Você com todo esse papinho furado, fica nervosinho no trânsito. Tomou uma buzinada no trânsito. Fica nervoso, bateu no seu retrovisor, você fica histérico, você está rindo porque você não está nem aí. Pois é. Mas é o meu dragão. Que não faz sentido para uma... Mas, cara, isso você não entendeu? te permite Respeito. você... Você entendeu como faz sentido? Então, desculpa, puxa, Márcia, esse é o seu dragão. Deve doer bastante.
Como tratar com uma pessoa que não está em crise, mas está em sofrimento. A gente vai lá e fala, não, você vai ficar bem, está tudo bem, você é um cara bonitão, você é um cara inteligente. Você acha que está falando com um burro? A pessoa fala, A pessoa mais inteligente que você. Então você vai reforçar pontos que a pessoa... Isso passa, o tempo cura. E você não dá legitimidade para o sofrimento. Desculpa, você tem um estado de sofrimento. Você tem direito de sofrer. Sim. Eu não posso não gostar de ver a Márcia sofrer, mas eu vou respeitar o estado dela. Ou o seu estado, ou o meu. Puxa vida, o que aconteceu, Márcia? Aconteceu isso aqui, eu estava aqui, derrubei a caneca, machucou o nosso bichinho. Pô, eu tô chateado. Mas não fique chateado. Agora, não se culpabilize por isso. Não se impregne de algo que vai resistir ao movimento. Que talvez seja essa resistência. Eu me culpabilizar, pegar para mim coisas que não são minhas, que me foram impostas, ou de uma forma religiosa, ou de uma forma filosófica, ou de uma forma científica. Hoje, a medicina, às vezes, declara para as pessoas, de uma maneira quase que imutável, desculpa, você tem o estado X e você é diagnosticado Y e não tem cura, remédio a vida inteira. Pronto. Pô, mas você tem ideia do impacto que você causou na vida dessa pessoa? É. Na UNG eu já recebi 6 pessoas que têm a questão da esquizofrenia. Qual é o maior problema deles? Na minha opinião, eles acham que são esquizofrênicos. Sim. Muito difícil mudar. Então, quando você vai sair de uma crise, que você... Desculpa, a crise faz parte de mim. Deixa eu te explicar. Eu não consigo sair disso aí. Porque, inclusive, o médico fala que você é assim a vida inteira. Eu gostei muito de uma coisa que você falou de legitimar a dor, né? Basicamente, nós temos as energias básicas da nossa vida, né? Tristeza, dor, a alegria, enfim. Quando você trabalha e você legitima isso aí, né? Você tira o quê? Um impulsionamento para que ela permaneça em você? Esse. Aliás, por favor, Gabriel, coloca lá na próxima, para a gente já ir direto lá para a ONG. Eu falei da questão da respiração. Tem gente que toma um copo d'água, tem gente que vai tomar um banho gelado, tem gente que precisa falar com alguém, tem gente que liga para o psicólogo, tem gente que vai tomar o remédio. Quem sou eu para julgar? Agora, mecanismos existem. Preciso descobrir qual é o meu e o que faz sentido. Né? Eu preciso falar com alguém, eu preciso dissolver. Você vê como faz sentido dentro disso que você falou? É como dissolver, desculpa. A rádio é alegria. Mas, pessoal, a gente vai falar da tristeza. Agora, não vamos ficar só na tristeza. Claro. É um estado de movimentação. Eu preciso do dia, preciso da noite. A gente precisa falar de tudo. E é legítimo, né? é tristeza, é medo, né? Cara, você passa por um momento de medo, de raiva, como desculpa, você falou. Eu legitimizo minha raiva. Agora, eu preciso encontrar um processo que faça sentido para mim, para que essa raiva não se perpetue. Aí é que está a sacada. Por exemplo, um arquétipo que eu vou voltar, que é a questão de São Miguel. A história de São Miguel, eu vou poupar você, porque é muito intrigante, porque tem um arcanjo caído, e é o arcanjo mais poderoso, e parece que ele desce com 1/3 das armadas, que é o tal de Satã, que na linguagem judia se chama obstáculo. Olha que interessante. É um obstáculo. E por que ele é um obstáculo? Porque ele se retorna do olhar do Criador. Ou da Criadora, né? Porque não sei também. Mas a questão é que você tem 2/3 das armadas. Se 2/3 das armadas você acaba com esse cara aí. Destrói. E nem cara é esse cara ou a cara, porque arcanjo não tem gênero. Não tem gênero. Mas é que é interessante que nesse momento, esse tal de algo, né, vamos dizer assim, demiurgo, vamos chamar assim, ele intervém não foi para isso que eu fiz a criação. Houve uma certa desarmonia dentro de uma harmonia muito maior. Então, o que ele faz? Ele pega um arcanjo, teoricamente, o mais fraco, o menos importante, e ele muda o nome dele, que a gente nunca vai saber qual era o nome dele, e chama ele de Micael. Micael é assim como Deus. Então, ele se projeta, ou ela se projeta, dentro desse arcanjo e coloca no meio. Por isso que você tem exatamente esse Miguel, Micael, São Jorge, chame como você quiser, como um intercessor. Você pode chamar de Tote, pode chamar de Mercúrio, um intercessor que for, que entre o quê? O sutil e o denso. Para quê? Para fazer uma intermediação. E você vive um mundo de julgamento e de guerra. Desculpa, todos nós temos ódio, não temos? Todos nós temos raiva. Desculpa, e qual é o grande problema? Nós vivemos uma guerra com as nossas trevas. Boa sorte. Porque a força de cima é igual a de baixo. Não, a luz divina sempre é vitoriosa. Boa sorte, siga esse caminho. Para mim, só estou dando uma outra sugestão. Me parece que para ter uma harmonia, precisa ter uma correspondência de analogia de movimentação.
Então, você destrói essa ideia, é mais uma ideia de tal, vamos dizer assim, do símbolo do tal, onde você tem uma ideia de movimento e que nas maiores trevas tem a maior luz e na maior luz tem as maiores trevas, onde você tem uma reconciliação dos opostos. Esse é o símbolo de São Jorge. Por que tudo isso é importante? Porque São Jorge, todos nós, quem não? Fiquei nervosinho, fiquei com ódio, cheguei, briguei, dei um soco na minha mãe. Bom, o que aconteceu? Depois eu me sinto um lixo, Claro. uma coisa totalmente culpado. Fiz uma lambança desgraçada. Bom, em termos práticos, simbólicos, o que aconteceu eu tinha um dragão, onde eu me apoio, que eu punho o meu escudo, por isso que o escudo fica para baixo, escudo de proteção, e a espada da justiça para cima. Eu esqueço da espada. O dragão saiu porque ele é muito poderoso. Eu não consigo segurar meu dragão, porque ele é muito poderoso. Ele saiu e faz um estrago. Eu me culpabilizo. Ele saiu porque é o maior dragão, eu alimento, através da culpabilização, o dragão que está embaixo, que é menor, ele vai crescer, amanhã eu faço de novo. E depois eu faço de novo e repito os movimentos. Retroalimentando isso daí. Quando eu esqueço da espada da justiça, que está segurando o pessoal lá em cima, é um símbolo, é lógico que é um mito. Mas, desculpa, saiu o dragão. Vê como é uma questão de resfriar uma crise. Poxa vida, fiz um negócio aqui, falei umas coisas que não devia falar. Saiu o dragão, ele é mais poderoso do que eu. Eu não me culpo por isso. Eu me perdoo. Perdoar. Doar uma parte. Perdoar. Eu me perdoo. Olha o coração. Olha que interessante. Olha como a civilização sabia de coisas. Os egípcios já sabiam disso. Quando eu falo eu não falo eu. Eu estou numa civilização de eu. Mas, quando eu falo eu, meu coração institui. Vem aqui. Eu, Fernando. Olha que loucura. Aqui eu preciso me perdoar, me dar uma parte. Me perdoa. Mas você deu um soco na cabeça da mãe. Sim, entendi, eu ouvi. Mas o que você fez é muito perverso. Sim, mas não sou eu. Foi o dragão. O dragão faz parte de mim, porque eu sou uma questão de adensamentos vibratórios. E talvez eu viva uma civilização onde eu preciso o quê? Fazer mais leve essas percepções, viver experiências mais leves, mas para isso eu preciso me livrar das mais pesadas. Então esse dragão precisou sair, então me perdoo. A partir do momento que eu me perdoo, é onde eu abaixo simbolicamente a espada da justiça e permito a entrada da luz. Porque até agora está olhando. A gente fala de luz, Deus, todas essas coisas aí, mas não usa. Desculpa, não usa. Eu tenho a espada da justiça. Eu abaixo a espada, a luz penetra nesse perdão. Aí eu vou, poxa, Márcia, perdão, não era o que eu queria fazer, eu não sei o que aconteceu. E vou ouvir, hein? Você é um idiota, você é um imbecil, você não te perdoa. Problema seu. Eu já me perdoei. E não alimentei o principal do processo, eu não alimentei o dragão que está embaixo, que eu consigo segurar. E esse vai ficar aí, talvez para a vida inteira. Mas fazendo o quê? Me segurando. Porque eu preciso me sutilizar. Sim. Onde começa o meu céu? Onde termina o meu inferno. Agora, você quer fazer uma batalha interior? Desculpa, nós temos um mundo em guerra, um mundo em fracionamento. Se você pegar esse movimento que a gente falou e botar na horizontal, você tem um movimento, olha só, você tem um movimento, sabe o que vai acontecer? É um movimento harmônico horizontal. Olha que interessante. Isso significa o quê? Essa é uma das maiores leis da física, é a lei de conservação da energia. Você tem uma energia cinética e potencial. Olha como a física parece que faz junto com essa sacada. Qual é o meu trabalho? Se é movimento, eu preciso transformar minha energia potencial em energia cinética de movimento. Para sair desse questão de uma movimentação de alegria e tristeza. Como? Aumentando os ciclos de extremidades dessa energia. E aí você vai cair nos símbolos de círculos que a gente tem, onde você sai desses estados de dualidade. E como é que eu posso fazer isso? Talvez usando esses símbolos antigos, que não são de nada primitivos, a meu favor. Então, como é que eu posso criar uma questão? Se eu conseguir fazer tudo isso em momentos que eu não estou em crise e for libertando dessas culpas, de tudo isso que não faz sentido, saber sim. É por isso que eu vivo num mundo que ainda tem tanto fracionamento. Porque quando você faz isso, olha que coisa interessante. Se você tem um pêndulo, você tem um símbolo e uma pirâmide. E a pirâmide significa o quê? A gente fica discutindo se foram os ETs, os egípcios, os Mesopotâmios, Teotihuacan, quem fez a pirâmide. Chegou a conclusão. Mas não vai chegar porque não vai achar. Agora, em vez disso, desculpa, a simbologia não foi feita para você interpretar. É como eu pegar um livro de vocês e falar, olha, esse livro tem 300 gramas, tem a capa verde, tem 200 páginas, mas e daí você não lê o livro? Um símbolo nada serve se você não coloca na sua vida. Entende o que eu quero dizer? Sim. E faz parte dele. Que símbolo é esse da pirâmide, que é o principal? É um símbolo ou de unicidade ou de fracionamento.
O que você quer dizer? Se você desce a pirâmide, você está fracionando. Mas se eu subir a pirâmide, é um símbolo de unicidade. Fernando, você falou que faz 8 anos já, com o Espaço Ser tem 8 anos, Tem isso? 8 anos. Como é que começou o Espaço Ser? Bom, a gente sempre brinca, né? É Rádio Alegria, né? Olha só nós aqui. Depois não vai ao ar, eu não sei porquê, né? Não, mas vai com certeza. Vai com certeza. Olha, Claro. a gente tava tomando sopinha até agora. O Fernando veio aqui com o meu caldo de mocotó, coisa... Não é o Fernando. O que eu fico convencido, velho, não é uma questão, vamos sair dessa, você fala isso, começa mediunidade, sai dessa. Talvez a grande questão é o que eu me comprometi de vir fazer aqui. Aqui onde? Nessa existência. Essa é a grande pergunta para mim. Né? Que se sobrepõe, inclusive, quem eu sou, de onde eu vim, inclusive vai ser, como consequência, talvez tenha respostas para isso. Ótimo. Por que isso é importante? Porque eu me comprometi. Se comprometer me parece uma coisa bastante importante. Eu me comprometi em estar aqui hoje. Se você não quiser, eu vou embora. Mas enquanto eu me comprometi, eu vou estar. Por quê? Porque a partir disso eu tenho meus dons. Isso é uma chave para mim muito importante. Puxa vida, Márcia, você tem um amor pelos bichinhos e você vai trabalhar em Brasília pela política sanitária do aterro. Não tem nada a ver com você. Você recebeu dons para isso aqui, filha. É um bom indício. Mas por quê? Para você ter os acessos. Então não sou eu. Acesso é mediúnico? Óbvio que não. São acessos que você recebe de acordo com você percorre o caminho. Você tem seus acessos, Sérgio. É que hoje eu estou um pouco no foco aqui, mas não sou eu. São os acessos que eu obtenho para poder compartilhar. Aí, para ver se faz sentido. Se faz sentido, pega para você. Mas se você está falando, tudo é totalmente idiota. Então não pega para você. Então não pega nada. Né? Entende o que eu quero dizer? É totalmente diferente. Então há outro tipo de percepção. E por que graças ao Espaço Ser? Ninguém acorda de manhã e fala desculpa, eu gostaria de ter um coração tão bom assim. Mas porque nosso filho se matou. Né? A gente tem um filho, nós tínhamos 4 filhos, um já tinha falecido há muito tempo, num problema do coração. Foi pequenininho, 15 dias. Eu, a Tânia, né? Principalmente a Tânia, vou botar ela na frente, porque ela é a mãe da ONG, né? Nosso filho se matou, 14 anos, o Matheus. Ele estava em tratamento psicológico e psiquiátrico. E eu, que sempre fui um cara de uma reflexão, tem que ser honesto, religiosa e também científica, eu me deparei com a ciência, porque ele era cuidado por uma psiquiatra da Escola Paulista de Medicina. E eu olhei bem nos olhos da moça e perguntei, o que aconteceu? Ela olhou bem nos meus olhos como você está olhando e falou, Fê, eu não sei. A ciência, Márcia, está dizendo que não sabe o que aconteceu. Meu filho se matou. Eu estou vivendo uma circunstância absurda. Que eu desejo que ninguém passe por isso. Você cria uma resposta, né? Você cria uma resposta. Eu virei para a psicóloga, também uma senhora, bastante competente. Tá, eu estou falando de pessoas competentes, não é pessoas de idiota, não põe culpa em ninguém, hein? E eu fiz a mesma pergunta para ela. Tantos anos de experiência, o que aconteceu com meu filho? Ela falou, Fê, eu não sei. Eu falei, para. A psicologia não sabe me responder. Fui para a religião. Se afasta, porque afinal meu filho, deixa eu falar para vocês, vão se afastar porque ele foi para o inferno, está no tal de Vale dos Suicidas, embora não tenha Vale dos Pedófilos. Morro de rir, desculpa, mas não consigo me segurar. É verdade. E eu falei, a terceira pergunta foi para mim mesmo. Eu falei, Fê, você abriu mão da sua vida de tanta coisa para sua família, que sempre foi o mais sagrado para você. O que aconteceu? Eu falei, eu não sei. E a gente passou uns bons meses de devastação. E um dia eu realmente estava muito mal. E eu vi como a gente fica meio louco, sabe? Fica meio louco. E eu vi uma gargalhada dentro da minha mente. Eu falei, os demônios tirando sarro da minha cara, né? Mas não eram os demônios, era uma coisa esquisita. Aí eu fui falar com meu filho, o Loic, e ele virou para mim, Fai, com todo o respeito, talvez você precise mudar as perguntas. Para de perguntar por quê e pergunta para quê. E esse seu filho é mais novo? O Loic é mais velho. O Loic tinha na época 22, 23, né? Baita insight, hein? Aí eu falei, pode parar. Olha. E nessa hora eu falei, cara, tem algo aí. Algo que eu sempre fui o cara do saber. Agora eu preciso buscar algo de conhecer. Do que eu nasci com. E o que eu posso dizer para vocês, uma experiência pessoal, eu comecei a buscar. Fui buscar na internet, fui buscar pessoas, fui buscar ensinamentos, mas não de fracionamento. E o que mais me tocou foram pessoas e ensinamentos que buscavam uma unicidade, que falava de algo de maneira relativa.
Olha, eu acho que pode ser isso. O que você acha? Faz sentido para você? Você entende? Parece sim. meio robótico, mas é praticamente o pedido de acesso. E que eu não vejo muito no YouTube. As pessoas declutinam verdades filosóficas, científicas, de ET, sei lá. Olha, é assim, sabe, Márcia? Eles são assim. Pô, cara, são assim para você. Descarregam verdades Claro. absolutas, O que eu né? gostaria de ouvir é isso, sabe, Márcio? Parece, sabe, as percepções que eu tive, o que eu recebi, o que eu estudei da minha religião, da minha ciência, da minha filosofia, parece que é assim. E a frase que muda tudo. Sérgio, faz sentido para você? Porque é isso que falta. Se você impõe algo para alguém, desculpa, isso tem um nome. Não, mas a intenção é boa, sim. Está cheio no inferno também. É magia negra. Se eu quero impor uma verdade para vocês, mesmo que ela seja sutil, mesmo que ela seja até tentadora, eu preciso pedir permissão. Márcia, faz sentido? Você vai falar, Fê, faz. Aí sim eu digo, Márcia, pega para você. Porque também não é meu. Olha que beleza. Num princípio de unicidade, nada é meu. Claro. Eu não existo como tal. É relativo. O mundo é o probabilístico, ele é relativo. Quem não entende isso, todo o resto é fantasia. Não, porque a nave dos ETs, não, porque a filosofia de Platão. Eu contesto tudo. Tudo. Mas por que se fala de Platão e não se fala de Leucipo? Não, Platão é um grande... Eu acho totalmente idiota. Ah, você é muito primitivo e não entende Platão. Não, eu acho totalmente idiota tudo aquilo lá. Totalmente cristão, desculpa. E foi, dentro da história, proliferar por causa disso. Leucipo, não. É a verdade? Óbvio que não. Eu só contesto porque eu preciso de um movimento. Claro. Eu preciso que as pessoas façam sentido. Para elas fazerem sentido, precisa fazer sentido para elas. Não, mas Platão faz sentido para mim. Mas ótimo, leia, você. se aprofunde. Mas não queira impor para os outros. Sim. Que, inclusive, o nosso sistema de ensino é por aí hoje. Sim. A pessoa tem que ler isso, tem que ler aquilo. E isso é algo que magoa profundamente as pessoas, principalmente mais sensíveis. Sabe, Márcia? Você tem que. Então, quais são os métodos? Vai atrás dos métodos, busca, vê o que faz sentido para você. A experiência é essa, ela é totalmente pessoal e intransferível. Adoro pessoas de idade. Praticamente quase todos os assuntos é isso, né? Tudo é imposto. É imposto. Agora você vai ver que falar com uma Tudo, pessoa de idade. É. Qual é o problema? Ela vai reverter o passado. Claro. Puta, eu vou falar para você 1 hora da É. minha experiência. Não, legal, mas essa experiência não te interessa. Se eu vi o ET, desceu, falou comigo, você fala, cara, eu sei que o Fernando mente, mas não acredito nele. É simples assim, mas é. Agora Nossa, você falou vamos uma falar coisa- da reflexão que está por trás. E aí você vai viver a sua experiência. Eu nunca esqueci, a gente tá no assunto, claro, né? Mas eu nunca esqueci, eu fui com a minha mãe no oftalmologista muitos anos atrás e eu nunca esqueci do que a secretária dele falou para mim. A gente ficou uma frase que mudou assim. Nós estávamos lá, chegamos, um oftalmologista especialista em córnea, minha mãe fez 2 transplantes de córnea, inclusive, com ele. Mas aí, quando eu cheguei na consulta e tudo, coloquei minha mãe sentadinha ali e fui falar com ela a primeira vez, né? Aí eu falei, a consulta é tanto, né? Era particular. Quando é que eu pago? Pago agora ou pago depois? Como é que eu posso fazer o pagamento, né? Ela olhou para mim, eu nunca esqueci disso. Ela falou assim, como for melhor para você. Como você prefere. Nunca esqueci disso, Fernando. Olha uma coisa, claro que tem a ver, né? Estou falando de uma situação assim, mas eu nunca esqueci o que essa secretária falou para mim. As pessoas Nunca criticam, esqueci, Márcia, o gente. que é Como magia. for melhor para você. O que é magia? A magia, a gente vive uma sociedade de fogos de artifício. Fogos de artifício. A magia tem que ser, o Fernando é mágico, eu sou. Então faz aparecer um copo. Faz não sei o quê. Isso é fogos de artifício. Um verdadeiro mágico nunca vai fazer isso. Não precisa provar nada para ninguém. A magia é isso. É a sutileza. É o olhar. É falar, Márcia, olha só. Como é melhor para você. Olha que grau de Olha, liberdade que então, te dá. Você pode ler um livro fala, sagrado é. e ele te diz como é melhor para você. O que você interpreta? Você pode ver um grande sábio da filosofia judaica ou do Islã e falar, cara, faz sentido para mim.
Ou você dizer sim, é um grande sábio. Continua sendo, mas para mim não faz sentido. Mas não faz sentido. Dessa Por parte. mais confortável, né? A gente É tão- desacralizou as coisas. Quando o Matheus morreu, sinceramente, aí eu tive essa busca minha pessoal, eu comecei a resolver muita coisa, sabe? Hoje eu falo rindo das coisas que antes eu não usava falar chorando. Claro, claro. É totalmente louco. As pessoas entendem o que quiser. Mas o grande ponto é que, passado 3 meses, a Tânia chegou para mim, ela acordou um dia de manhã com os olhos assim grandes, que ela tinha chorado muito, né? Falou, Fê, a gente precisa fazer alguma coisa para que não tenha outros pais que passem pelo que a gente passou. Porque ela queria abrir, ela começou falando que ia abrir uma ONG para cuidar. Eu falei, totalmente louca, né? Mas ele não cuidou nem do nosso filho, nem entendeu o que aconteceu. Te acalma aí, Tânia, te acalma aí. 3 Tânia. meses, né? Nem luto, né? Eu falei, tá louca, né? Ela falou, não, a gente vai fazer isso. E essa frase me tocou muito. Eu falei, para ninguém passar pelo que a gente tá passando. Eu falei, não, isso eu não quero para ninguém. Porque eu percebi também que quando eu falei, por que comigo? Porque comigo tem uma perversidade gigante quando você fala isso. Por quê? Você quer que passe com quem? Sim, exatamente. Com alguém que está acontecendo, suicídio, desculpa, você falou do só sei que nada sei, é um suicídio, hein? O cara se matou. Não, porque é do ideal. Não, desculpa, Sócrates é um suicida. Mas, desculpa, ele tomou a cicuta. Ele podia ter saído de Atenas. Não, mas você tem... Não sei, só sei que ele se matou. Só sei que é verdade. É o que diz lá. Se A escolha dele foi pelo... Desculpa. Eu respeito, inclusive, mas desculpa, é uma forma de suicídio. Então, veja, quando você fala isso, você fala, pô, cara, é isso que eu tenho dentro de mim? Pô, isso é muito legal. Você fala, pô, mas é ruim. Não, é bom, eu preciso saber quem eu sou de verdade. Você vê, desde os tempos antigos, mesopotâmios, egípcios, depois os gregos copiaram, os romanos, ser humano, conhece-te a ti mesmo e conhece a deuses e os universos. Olha a tríade aí. A si mesmo. É uma coisa filosófica. Vou conhecer os deuses, algo religioso. E vai conhecer o universo, algo científico. E a gente fica brigando entre os três, quem tem razão, sim. porque o outro não. Isso não é unicidade, cara. Não é desculpa, mas não é unicidade. A unicidade é saber que entre eu e você não tem entre. Pô, isso é demais, cara. E, desculpa, a grande lei da física se chama lei das cordas. Então, quando a Tânia falou isso, eu falei, pô, mesmo assim eu tive muita dificuldade. Aí ela procurou uma psicóloga que está ajudando ela, a dona Cida, pessoa muito querida. E ela falou, totalmente louca, né? Desculpa se ela tiver ouvido isso, mas é totalmente louca, porque a lógica da psicologia será dizer, muito legal isso, vou esperar 1 ano de luto. Isso é a história robótica, né? 3 meses seu filho se matou. Ela falou, não, isso é maravilhoso, nunca ouvi falar disso, vamos montar. Vamos montar, e ela foi a primeira voluntária da ONG. Aí veio uma professora de yoga maravilhosa, teve terapeuta holístico, teve outras coisas, e hoje nós somos 167. E muito interessante que isso veio da cabeça da Tânia, de um acesso que ela teve. E ela está firme nisso. Né? Por isso que eu digo, a ONG, eu venho aqui porque sim. Mas quem é a mãe da ONG é ela faz as coisas acontecer. Eu administro, a ONG não sou eu. E desculpa, eu não preciso dela. Honestamente, como ser humano, não. Mas, por outro lado, eu preciso, porque tem pessoas, partes de mim, que são extremo sofrimento. Essa, para mim, é a percepção. Né? Tem partes de mim que, inclusive, eu não compreendo. Quando uma parte de mim mata outro, estupra outro e destrói na guerra, eu não consigo entender. Penso porque minha percepção ainda é muito fragmentada. Mas você entende onde já começa a chegar. Então, ela começou a falar de práticas como Tai Chi, o Yoga, Reiki, musicoterapia, arteterapia. E a gente começou a ONG assim. Até que eu conheci um médico, né? Eu sou muito crítico da medicina hoje. Ela se transformou, infelizmente, na ciência. Mas a medicina não é ciência, não. A medicina nunca foi uma ciência. A medicina é uma arte. Porque a medicina trabalha na horizontalidade da matéria, mas ela precisa da verticalidade do sutil. Você vê, quando vocês falaram, me tocou muito da rádio, né? Dessa questão de sutil, da leveza. A leveza só pode ser na vertical. Leveza não dá para mudar no horizontal. O ser humano foi criado do barro. O barro é a água e a terra. Olha só, isso é uma idiotice. Acho que não. Quem escreve isso são grandes sábias, grandes sábios, hein? Não vai pensar não, hein? Isso aí tem uma conotação. Mas faltam 2 elementos, 4 evangelhos. Por que 4 evangelhos? O 7 é importante, o 4 também é. O 3 é a tríade, o 2 é a dualidade, o 1 é o demiurgo, o 0 é o nada, o tudo, não sei. Então, a numerologia, talvez todo o nosso universo tem um tear em volta, que é a matemática.
e que não desprestigia o resto, mas que precisa ser traduzido para nós. Então, quando eu conheci esse médico, eu falei, cara... É o ele Dr. falou, Sérgio? É o doutor Sérgio Felipe, que é gente boa toda a vida. Aí ele falou, Tá Fê, aqui pertinho, hein? cara, gente boa. Trazer o Sérgio aqui. Quem sabe, né? Olha. É. Quem sabe. E aí ele falou, Fê, essa sua unha é muito legal, porra, eu acho maravilhosa, mas não tem legitimidade científica. Vocês não têm protocolo terapêutico. Ele me ajudou. E aí eu entendi que tudo que a gente fazia, veja, a medicina hoje, a verdadeira medicina, ela é vertical também. Com base em que você fala isso? Organização Mundial da Saúde. E os grandes protocolos que saíram já há mais de 10 anos, que infelizmente, com todo respeito, alguns médicos insistem em fingir que não existem. Mas o que diz esses protocolos? Bom, primeiro que são protocolos Eu ia assinados te por mais de perguntar 2 países. exatamente isso, explicar. O que é o protocolo? O protocolo, a Organização Mundial da Saúde, como a Unesco, todos os órgãos da ONU, eles se reúnem em reuniões gerais. Aqui na rádio, vocês fazem uma reunião geral para a gente decidir os princípios, o que vai nortear a nossa rádio. O que a gente quer botar aqui e o que não. Ótimo. Eles fazem a mesma coisa. E já em 1986, olha só, liderados por um grande médico, um cara visionário, absurdamente visionário, que é o Dr. Antonov, ele liderou uma equipe que veio com uma outra sacada de medicina, uma medicina vertical, uma medicina de unicidade. Pô, eu acho isso incrível. E lançaram um protocolo na cidade de Ottawa, que mais de 200 países assinaram, que é baseado num princípio de salutogênese. Salutogênese, ela muda os conceitos básicos da medicina. Salutogênese? Salutogênese. Eu falo porque quem quiser procurar é muito interessante, Dr. Antonov, né? E por que você diz isso? Porque ele muda o conceito de doença e saúde. Doença não é o mal. E a saúde não é o bem. Doença é oportunidade. Olha a mudança. Olha. Se você falar de demônios, satãs, luciferianos, não é bem assim, talvez. É algo para ser repensado, numa reconexão. Você vê, na alquimia medieval, todas as grandes sábias e grandes sábios alquímicos falavam, a gente não vem aqui para ser esses grandes seres, seja Jesus, Buda, seja o que for, É aquela coisa também que as pessoas falam assim, a gente aprende com a dor e não com o amor que sustenta. Talvez a gente aprenda com os dois, com os entende? dois, A beleza com a reconciliação, porque a gente veio aqui Crescer. aprender a perdoar as nossas trevas. E perdoar é dar uma parte, saber que faz parte de mim. Porque a gente reconcilia isso com amor, com todo respeito, o amor é algo que não é muito comum no nosso mundo. Por que você diz isso? Porque a gente confunde amor com apego, paixão, necessidade. E se você vai na palavra amor, de novo na etimologia, amor vem de aor. Aor quer dizer além, é a luz divina essencial. Acho que está meio fora do nosso mundo. More. Também more, né? Então, desculpa, aí você começa a entender o ouro dos alquimistas, a busca da pedra de filosofar por causa do ouro. Mas que ouro é esse? Você acha que o ouro é matéria, sendo que eles queriam sumir com a matéria? Óbvio que não. Talvez faça parte do processo, talvez não sei. Mas talvez a questão é ir além disso. Então, veja, talvez é a nossa percepção. E a partir daí, veja, o Dr. Antonov monta essa questão num protocolo, que é um dos países se reúne, mais de 200 países assinaram esse protocolo, entre eles o Brasil. E nesse protocolo ele reforma. Qual é o nome do protocolo? Protocolo de Ottawa, 1986. Ottawa. Porque é a cidade de Ottawa. Que Canadá. aconteceu lá. Interessante. Mais de 200 países assinaram, mas quem aplicou? Poucos, hein? Então eu não estou aqui para defender nem governo, nem nada, mas o Brasil foi para cima, hein? O Ministério da Saúde e o SUS criaram práticas integrativas complementares. Por quê? Doença é oportunidade e saúde é bem-estar. Estar. Então, veja, é temporal. Eu faço uma pergunta para vocês, que nem precisava perguntar. Vocês estão aqui agora? Estamos aqui agora? Vocês estão aqui agora? Se demorou, eu te pergunto onde você estava. Entendeu a questão? É essa a questão. Porque o ser humano tem essa capacidade de viajar na cronologia do tempo. A cronosfera é essa. Ou eu estou no passado, ou eu estou no futuro, ou eu estou no presente. O que é esfriar uma crise? Cara, eu faço isso há 7 anos. Eu não sou psicólogo. Mas todas as pessoas que eu atendo 7 dias por semana, e não faço atendimento psicológico e psiquiátrico, eu só acolho, nunca tive uma crise quando a pessoa estava no presente comigo. Intrigante, você não acha? A pessoa tem tendência, você não sabe nem quantas vezes é psicótico, é esquizofrenia. Se ela está no presente, não tem crise.
O duro é manter no presente. Olha que interessante. E é o princípio de salutogênese. Ser, estar. Ser e estar. Mas ele não para aí. E aí começa a incomodar cada vez mais os médicos. Por quê? Porque, inclusive, dentro da dor que você falou, é muito intrigante. Você sabe, o doutor Antonal, ele diz, sabe onde eu tive essa reflexão? Em duas coisas. Na antiguidade. Porque quando você ficava doente no tempo egípcio, no tempo sumério, quando é uma grande oportunidade. Não tinha, porque onde tinha? Só dentro dos templos. A gente pensa que é que nem hoje, você entra no centro espírita, vai no terreiro de Umbanda, vai na igreja, faz o que você quer. Não, não é assim não. Para você entrar no lugar sagrado, primeiro você não entra, só entra as sacerdotisas e os sacerdotes. Então, onde você ia ser tratado? No templo. Grande oportunidade de ter contato com grandes sábias e grandes sábios. Que você era tratado agora de novo, por 3. Pelo sacerdote, que era o padre, pelo médico e pelo mágico. Tratando dos seus vários planos de densidade vibratória, que interessante. E ele diz mais, ele só tive essa reflexão baseada na nossa civilização e 2 anos de vivência em Auschwitz. Uau! 2 anos em Auschwitz. Nossa. Quem conhece aquilo lá, eu acho que todo mundo devia visitar aquilo lá, porque é duro. Então, veja, a partir daí, ele tem uma segunda reflexão do protocolo de Ottawa, é que nós somos promotores da saúde. O Sérgio, minha amiga Márcia, o Gabriel que está com a gente, se você tem intenção e você tem um olhar, você é uma promotora da saúde. Você não substitui o médico, você não substitui a psicologia, você tem um olhar, você tem uma intenção. Eu vejo para você com respeito. E as pessoas que passam por ansiedade e depressão, elas pressentem a falsidade. Pressentem medo. Quando o nosso filho morreu, terrível momento do velório, por causa do Matheus lá, não, o Matheus já não estava mais lá. Mas a questão é o número de pessoas totalmente que não deviam estar lá, não queriam estar lá e vieram me abraçar. Se soubesse o mal que faz isso, cara. Então eu digo para as pessoas, quem está ouvindo aí, se morreu alguém, se você está constrangido, vai no encontro social, não vai. Não vai, porque se abraçar uma pessoa que está em luto, sem olhar para a pessoa, segurar na mão e falar, realmente eu estou com você, não precisa falar nenhuma outra idiotice. O que eu vi de idiotice, Claro. Gente que veio com discurso. Eu vou te falar, né? Tudo isso desapareceu da minha vida depois, muito bom, para dar espaço para outras pessoas chegarem. Entendeu? Você sabe o que eu estou falando. Todo mundo passou por isso. A gente precisa dessa legitimidade, de um olhar no olhar e falar, eu estou com você. E esse ponto que eles cutucaram, eles médicos mesmo, cutucaram a medicina. E que hoje, desculpa, hein? Eu vou no médico, vocês vão no médico também. Nossa, o pessoal está ouvindo e vai no médico. Posso estar profundamente enganado. Tem grandes médicas e grandes médicos. Mas tem uma parcela importante que são totalmente robóticos androides. Exatamente. E que vão ser substituídos, já fica o recado, em matéria de 10, 15 anos, por robôs. Não tem Porque se eu entrar lá no seu lugar, ou então o Sérgio, ele não vê a Exatamente. diferença. E o médico é E aquele a que gente olha não nos seus é isso olhos que a e gente- fala, Márcia, quem é você? Quem é você, Márcia? Você vê a diferença? Isso transforma a medicina em arte. E é o que ele fez. Ele falou, terceiro princípio, o ser humano é integral. Ele tem vários... E desculpa, a física diz isso. As religiões falam isso há milhares de anos. Todas as seitas falam isso. Né? A ciência também fala. O ser humano tem estados de densidades vibratórias diferentes. Então, eu preciso da medicina, super mega importante para a medicina. Precisa, em muitos casos, todos os casos, precisa tomar remedinho. Sim. Precisa tomar. Por quanto? Não sei. A gente não determina uma cristalização de uma verdade. Precisa da psicologia, da psicanálise. Precisa, sim, é muito importante. Psiquiatria, psicologia. Mas olha que interessante. A matemática, para você ter um plano de equilíbrio, precisa de 3 pontos. Então, precisa de práticas integrativas complementares. Nossa, que Muito aula. bom. Olha, por falar em precisar de medicina, Que delícia. mas não é por um acaso, né, A Márcia gente falou no Marques, começo do programa, que né? o você nosso pode apoiador. procurar pela Versátil Corretora de Planos de Saúde, Márcia. Versátil. O que a Versátil tem de bom para nós, Marcinha? Bom, além de ser um ótimo plano, né, de saúde, o Edu, inclusive, ele faz um plano para você personalizado. Então, depende da saúde financeira, que eu gosto de falar, depende de como você quer ser acompanhado na sua saúde. Você entra em contato com o Edu, você coloca as suas necessidades para o Edu, ele vai fazer um plano de acordo com as suas Adequar o necessidades. plano, né, Marcinha? Adequado. Muito e bem. quem for ouvinte da Rádio Oficina, né? Uma rádio só de- amizade. Faz parte.
É porque eu Os trabalho para a ouvintes. Rádio Oficina, que é a rádio que nós nos formamos. Que é do querido Ciro Eu tô com o Ciro... Ciro César, Ciro. um beijo pra você. Depois- Tô sentindo sua falta aqui, Rádio- meu amigo. Ontem eu estava falando com o Ciro sobre o negócio de cursos, né? Muito bom. Então, É. a Versátil vai adequar o nosso plano, aquele planinho lá que cabe Aquele no planinho bolso, que vai cabe pro no médico, bolso. vai pro médico, vai pro bolso. É. Terminamos a Versátil, 50% de desconto na primeira Para parcela. ouvintes da Rádio Amizade. Muito bem. Aí você tem o seu plano, você está sendo consultado, está tudo certinho. Mas você precisa realmente de um apoio, amigo, de gente que se preocupe, que olhe para os teus olhos. Quem que nós temos, Fernando? Temos espaço C. O espaço No Espaço C. Fernando, quantas pessoas estão... Sabe que é tudo voluntário lá, né, Márcia? Ele falou. Ele 100%, falou. é 100% lá, Sim. voluntariado. As pessoas hoje, a gente respeita as organizações não governamentais, agora tem outros nomes, são as OSCs, né, que estão se profissionalizando, mas no nosso caso é 100% voluntário. Foi idealizado assim pela Tânia e faz parte do protocolo terapêutico, porque é importante que as pessoas saibam que eu estou lá por você. E não tenho nada contra a medicina, a psicologia, mas a psicóloga, o médico, eles têm um horário. Então eu estou com você, que nem na rádio aqui, a gente tem um tempo. É. Quando a gente acolhe, não tem tempo. Então, você vê, é uma ferramenta poderosa. A pessoa vem em sofrimento, senta na mesa. Quanto tempo ela vai ficar? Quanto tempo precisa? Não tem taxímetro. Não Já tem- atendi a pessoas com mais de 2h30. Chega a 3 Mas horas. algumas 2h30. ficam lá, não? Dormem Sim, lá? sim, não, Você não. tem? A Não, ONG, né? ela é uma entidade que faz práticas integrativas Tá, complementares. tá. Faz o yoga, o tai chi. Hoje a gente está com uma nova sede que a gente recebeu de doação. Tem gente Olha. boa nesse Bárbara. mundo. Uma casa legal lá na Vila Romana, na Lapa, muito bacana. A gente vai inaugurar agora dia 30 essa nova sede, mas já estamos trabalhando nela há 20 dias. Todo mundo é voluntário. Tá bom? Não temos nada contra a religião, mas a gente acolhe todas as religiões. Exatamente por isso. E sem religião nenhuma. Exatamente, Exatamente exatamente. para poder acolher todo É um mundo. trabalho pro ser humano, Cada um tem né? a Não sua é pra... religiosidade, né? E veja, como digo, tem pessoas que se resolvem muito bem na religião, outros na ciência, outros na filosofia, e alguns parece que precisam não sei, uma mistura dos três, quem sou eu? Ou não sou precisa eu. de nada, Eu ou não não- sei, não sei. E a gente está lá para, vamos dizer assim, respeitar. Hoje, dentro da ONG, são 167 voluntários, a gente tem atividades 167, quase todos os bacana. dias, tem ONG online também, então para a gente que estiver ouvindo fora de São Paulo, a gente tem pessoas de fora do país, inclusive. Passa os contatos, Fernando. Pode Sempre passar. pelo Zap, o contato não, que é sempre pelo Zap, você vê, Tá. mensagem escrita e mensagem de voz, porque a gente não tem condição de acender o telefone, Tá. porque o tema é longo, né? É. E a gente faz uma fichinha da pessoa e depois agenda, aí a conversa quando for, pode ser presencial ou online. Online. Hoje a ONG tem também programas, porque o sonho da Tânia, ela percebe isso muito nos jovens. Você vê, a gente recebeu, você vê, a gente sente, fala, pô, meu jovem de 7 anos, cara, 7 anos. Então tem algo que a gente precisa fazer por esses jovens. A gente não vê como um problema, mas a gente acha que as escolas hoje, o método de educação, precisaria evoluir. Não que ele seja o causador, né? A gente não entra nessa de culpabilidade. Não é isso. Porque se fosse, tira todo mundo da escola, fecha a escola e resolve o problema. É só jogar o peso para outro e tá tudo Não é resolvido. isso. Mas qual é a questão da escola? Para mim é muito simples. Primeiro, o jovem passa um tempão lá dentro. Exatamente. E segundo, é um monte de jovens junto. Então Exato. dá para trabalhar no atacado e bom tempo. É só por isso. Se tiver isso na igreja, vamos para a igreja. A culpa de Deus? Acho que não. Exatamente. Então não é questão, sai dessa. Dá para A entender questão perfeitamente. Poxa vida, e por quê? Porque está tendo muito cutting nas escolas, muito sofrimento. Há recentemente vários casos de suicídio, várias escolas, universidades também. E isso é muito pesado. E como é que o professor lida com isso? Você imagina um professor, você acabou de professor, conversar com o aluno, É. o aluno saiu e se matou. Como é que você fica nisso? Né? Um É. psicólogo da escola, como é que se sente impotente? Por isso que eu volto naquele ponto que eu ressaltei para vocês e falar, se você achar que você é capaz, muito cuidado. No princípio da ONG, a gente diz que não é, a gente faz parte de. Isso é importante. Porque se eu achar que mesmo que a pessoa saia de um reiki, uma imposição de mão, saia de uma arte-terapia, fala, nossa, isso salvou minha vida, tá ótimo. Mas só isso aconteceu porque tem uma psicóloga que te ajudou, um remedinho que colaborou, uma família que, da sua forma,
atuou. Não abra mão de amigos. nada, né? É, Calma lá, é o ápice. é Se todo um você- processo, E né? se você for ver matematicamente, nesses estados de vibração que a gente falou, desculpa, isso é uma curva matemática. E que define muita coisa. Eu fico bobo como as pessoas não percebem, porque se você juntar tudo isso numa percepção, você tem uma visão muito mais holística de tudo. Essas curvas matemáticas mostram uma curva de distribuição dos seres humanos. E hoje a gente tenta dizer que é normal uma parcela cada vez menos de pessoas. Por quê? Normal é quem é capaz de produzir por um sistema financeiro corporativo que a gente tem hoje. Quem não produz não é normal. Fernando, é maravilhoso de te ouvir, maravilha. meu amigo. Passa o É telefone, Fernando. Eu vou Passa posso todos passar os seus agora? contatos. Pode Sabe, passar, sabe que eu gostaria também, Fernando? Se puder mandar a foto já da nova sede lá e manda, eu tudo tenho mais, aqui. para a gente incluir no material, né, Marcinha? Claro, claro. E olha, vocês trabalham substancialmente, tem doações, vocês aceitam doações? Esse é um ponto importante, né? A ONG vive de doações. Sim. Né? Então, a casa que a gente tem hoje é uma doação. Como é que a gente faz todos os trabalhos que a gente faz? Ninguém recebe um tostão, nem eu, nem nenhum de nós. Mas precisa pagar IPTU, precisa pagar Claro. internet, precisa pagar água, papel, Água, tudo luz, mais. E a bom. gente procurou fazer um caminho independente do governo. Então, hoje, nosso trabalho é através de doação de empresas e parceiros que estão com a gente, né? Pessoas físicas que doam para a gente os valores. A gente tem um programa de ligação, está no nosso site, né? De depósito R$30 por mês. Mas já como é que ajuda. elas fazem para doar? Fala Tem o aqui, site né? da ONG, que é o espacocer.org.br. Você tem uma aba chamada Doe Aqui. E você pode fazer um Pix mensal, tem um site que você entra e faz uma doação. Tudo isso é 100% revertido para a ONG. A gente busca um parceiro também, que é a LOC, que trabalha com muitas associações, e eles não cobram nada da gente nesse site de, vamos dizer, de conjunto, né, de doações também. Ou tem a conta da ONG também, que pode fazer o depósito. E a pessoa ajuda querendo bastante. ir lá conhecer também. Por favor, a conta da ONG, por A favor. conta... Você Puxa lembra de vida. cabeça, filho? Eu lembro que vou lembrar o Pix, né? A conta da ONG eu não lembro, tá no site. Eu tenho Porque até- nós vamos subir A aqui gente vai depois, colocar, então. a gente vai subir, .org.br. O Pix. É o 11 97173 1792. 97173 1792. É o zap da ONG também. Mensagens escritas, mensagens de voz, por favor. Eu cuido do zap da ONG sempre, e aí eu distribuo para os acolhimentos que os voluntários vão fazer. Esses programas das escolas, para nós, são realmente muito importantes. Pode dizer, não como culpa, mas como uma forma de ajudar os professores a se empoderarem diante de circunstâncias tão difíceis. Então, a gente tem dois tipos de programa. Onde a gente vai nas escolas trabalhar com os professores, e a gente tem um outro programa, que inclusive é ajudado para a gente por uma ONG da Suíça, que participa, é muito legal. Eles já estão há 4 anos com a gente vai em 1.500 alunos só nesse programa, que é chamado Help for Life, e onde a gente vai 1.500 alunos por ano levar as práticas que a gente tem, levar a psicologia, levar um pouco do trabalho que a gente faz, para ajudar os jovens a se ajudarem. Né? Porque a gente fica perplexo quando você vai numa escola e o jovem, uma parcela grande, fala, pô, para que serve a escola? Para que eu estou aqui? Entendeu? Onde, se você tiver uma percepção dentro da história, parece que o ser humano foi criado para servir. Então, você vê como é que é. A gente tem hoje uma questão de servicialidade das coisas. Para que serve a química? Para nada. Mas não serve para nada? Não, não entendi. É porque é você que serve. Agora, para você servir direito, principalmente o jovem, é importante aprender química, é importante aprender psicologia, é importante aprender história. Entende? É, Então, outra pergunta, né? Tá. Pra que aquilo serve, né? A carinha dele que o programa tá acabando. Mas foi tão importante, né? Lindo, não foi? Foi lindo demais. É muito importante. Fernando, não temos como agradecer a sua presença aqui. Eu também não. Tudo que a gente conseguiu receber, né? E transmitir para essa galera que está com a gente aqui todos os sábados. Mas eu quero te provocar. Posso? Fica à vontade. Vamos fazer mais uma bateria? Vamos fazer mais uma rodada depois? Sim, podemos, sim, claro. Porque eu acho que tem tanta coisa para Tanta falar. coisa pra Tem falar. tantas... Aliás, e a ONG, você falou, né? Tem yoga, tem tai chi, tem... São as práticas integrativas, né? Essas práticas integrativas. Tem o reiki, barra de axis. Então, você vê, a gente sempre trabalha... Tem música. Tem a musicoterapia. Então, a gente trabalha em 3 aspectos, exatamente como segue o protocolo de Ottawa. O ser humano tem uma densidade, que é a matéria mais densa, tem uma matéria mais sutil, que é mental, e uma matéria mais sutil ainda, que é um campo sutil, energético, espiritual, astral, chama o que vocês quiserem.
Então você vê, sempre você tem uma prática mais da física, outro para o mental e depois para essas práticas, que é imposição de mão. A gente não chama bem espiritual, porque tem muita gente que não Aceita o desafio de mais uma, Fernando? Sim, claro. Quantas vezes vocês precisarem, agendando. Estivemos Obrigada. hoje aqui com Fernando Espaço Ser, maravilhoso. Márcia Marques, a nossa estrela aqui. Gabriel de Carlo. E eu, Sérgio de Carlo, para você, meu querido ouvinte. Um beijo, valeu, Sabadão Amizade. Beijo! Sabe quando bate aquela bad e você precisa de um abrigo? Aquele dia que deu tudo certo, você precisa contar pra um amigo.